Açúcar ou adoçante? O que é melhor? Vamos falar sobre esse assunto, que Vamos. traz muita controvérsia. Ideia. Muita controvérsia. Foi uma pessoa, um inscrito aqui do canal da Artrose, que nos perguntou, vem cá, e o adoçante? E o açúcar? Nós vamos falar disso porque isso tem a ver com a saúde geral, né, das pessoas. Vários sistemas são afetados com relação ao uso do adoçante na tua alimentação. Açúcar, adoçante, vamos ver o que é melhor, quais são as características de cada um. E também na saúde musculoesquelética, na saúde de articulações juntas, do osso, tá, da musculatura. O que pode ser melhor? Bom, eu tenho dois pedidos para você que está aqui no canal da Artrose. O primeiro é inscreva-se agora, clica ali no botãozinho, porque muitas vezes a pessoa passa a ver o conteúdo, acha que é automático isso de ficar linkado conosco, e não é, você tem que clicar ali, dá um joinha. Mas a segunda coisa que eu vou lhe pedir é põe nos comentários se você prefere açúcar, adoçante, ou se não põe nada. Exatamente, se usar, qual tipo de você utiliza? Isso, aí você põe para nós, o que você aí usa? Açúcar, adoçante, prefere tirar? O que você faz? Bom, na nossa sociedade, no dia a dia, do jeito que nós comemos, nós nos alimentos comemos cada vez mais açúcar, né? Exatamente, a indústria vem adicionando para trazer sabor, adocicar os alimentos, né? É uma forma também de reduzir alguns custos, né, que a indústria tem interesse. Como é? Me fala mais disso aí, isso eu não sabia. Exatamente, porque o poder de adoçar é superior e certamente vem trazendo também uma proposta onde as pessoas estão querendo retirar o açúcar da alimentação. Isso veio para adoçar o sabor, que as pessoas cada vez mais têm essa busca, sem a presença, né, do valor calórico e com o poder de adoçar que os adoçantes trazem. Entendi. Bom, nós vimos que ao longo do último século, cada vez mais se colocou açúcar na dieta, nos alimentos. E agora, então, tem essa transição que você está dizendo. Exatamente. Do açúcar para o adoçante, a própria indústria de alimentos vem fazendo isso, é assim? Exatamente. A busca cada vez maior por trazer redução das doenças degenerativas, doenças crônicas, fez com que houvesse uma orientação inicial dos profissionais para o uso do adoçante, que caracterizou-se como um meio pelo qual reduziria açúcar da alimentação sem trazer malefícios biologicamente para os indivíduos. Entretanto, esse conceito vem alterando, porque o número de aditivos nos alimentos é cada vez maior e as pessoas estão se questionando, será que isso de fato é positivo para a minha saúde? E a ciência vai investigando os efeitos individuais de cada um. E os adoçantes é um dos tipos de aditivos que nós vamos falar também nesse vídeo, né? Muito bem, a gente já fez um outro vídeo que você pode olhar, tá aqui, se o açúcar vai ser prejudicial às articulações. Tem todo um vídeo que a gente fez sobre isso, né? Te lembra? Bom, eu me lembro. E claro que se você consome muitos alimentos que têm o açúcar de mesa, esse açúcar que você pode botar pães, geleias, enfim, ou no café, ou de modo geral na alimentação, e você fez um outro vídeo sobre os açúcares escondidos. Olhe os dois vídeos, que é muito legal. Mas é claro que se você tiver uma dieta com muito açúcar, a sua glicose, a glicemia de repouso vai estar mais alta, vai ter mais insulina do seu pâncreas tentando enfiar essa glicose para dentro das células, ou se acumula gordura, e são tecidos, a gordura, por exemplo, vai produzir também substâncias inflamatórias, citocinas, mediadores inflamatórios que ajudam a inflamar as articulações. Esse aqui é o resumo, mas enfim, nós já fizemos vários vídeos sobre isso, lives nós fizemos, tem na nossa área de membros aqui do canal da Artrose, Viva Bem com a sua Artrose, seja membro, você vai ver mais de 100 vídeos sobre exercícios e também sobre
a dieta anti-inflamatória, né? Exatamente. Isso também é mais um assunto, né? Mas enfim, já para te dar o panorama sobre o açúcar. Então o açúcar não é tão benigno assim na dieta, né? O açúcar em si a gente sabe da resposta à glicemia que nos traz. E com esse objetivo, então, a indústria trouxe essa possibilidade de substituir pelo uso de adoçantes. Os mais antigos, o aspartame, a sacarina, o stevia, né? A sucralose. Hoje temos adoçantes com uns poucos estudos, né? O monk fruit, né? Se tem a lulose. Eu nunca ouvi falar. Olha. Exatamente, é a fruta do monge, que tem um papel, ela é de origem vegetal. Então a gente substitui os adoçantes em não nutritivos, por quê? Porque eles não oferecem valor calórico e nenhum valor de nutrientes, ou seja, pouquíssimo ou nenhum carboidrato. Bacana. E alguns são não nutritivo, quer dizer que ele não vai trazer nenhum nutriente. O açúcar é um adoçante nutritivo, tá. De alguma forma ele traz algumas vitaminas do complexo B, né? A gente tem algumas vitaminas ali presentes. Porém, o objetivo então era reduzir a glicose e a indústria foi oferecendo essa alternativa para o consumidor. Entretanto, algumas mudanças foram vistas. Aumento do diabetes, mesmo com o consumo de adoçantes. Olha. E se questionou qual que seria essa possível relação. E aí, em estudos experimentais, depois se extrapolou para estudo clínico em humano, avaliou-se de fato que o efeito inicial 1, vamos começar? Vai. Efeito 1, o aumento da inflamação, o intestino vazado, ou seja, alterações, porque o adoçante ele não entra no processo digestivo. Ele é apresentado diretamente para o teu intestino e as bactérias sofrem com alimentos, com esse tipo de elemento sintético e que não sabe lidar. Promove alterações em termos de metabólitos, leva um aumento, né, da vazão, ou seja, da inflamação, o que a gente considera como um leaky gut. Leaky gut, ou seja, um intestino permeável. Então a primeira característica que a Fabi diz é quando o adoçante propriamente vai ser apresentado ao corpo, vai direto para o intestino, as bactérias ali têm uma reação a isso e pode então causar um processo inflamatório crônico. Vocês já ouviram o termo talvez desbiose, nós já fizemos lives sobre isso. E esse intestino permeável pode dar uma alteração crônica na saúde da pessoa. Você sabe, né? Tem os médicos gastroenterologistas, a própria nutricionista, pergunta sobre o aspecto das fezes, do cocô da pessoa. Por quê? Tem relação com isso. Esse intestino está saudável ou não está? A alimentação é boa ou não é? Como é que é a função dessas bactérias que vivem conosco todos os dias, né, no intestino, nos ajudam na maioria das vezes. Ação central no metabolismo. Então é isso. E se viu também então que o uso crônico, o uso desses adoçantes pode também alterar a tolerância à glicose, é isso? Exatamente. De que forma as bactérias acabam, o indivíduo passa a não tolerar mais aquela glicose, ela fica mais disponível, não é utilizado pelas células e tende a aumentar, de fato, essa glicemia. Então, seria um fator de risco para o diabetes, de fato. Piorar o diabetes. E o indivíduo, justamente o adoçante foi pensado para esses indivíduos e que muitas vezes agrava o desenvolvimento dessa patologia. Né? Olha que interessante, né? Se imaginou uma ação imediata, mas cronicamente pode gerar uma ação contrária, piorar quem tem pré-diabetes, né, que se chama intolerância à glicose, ou já o próprio diabetes, e pode piorar de fato isso. Então você tem que ter atenção se tem esse tipo de predisposição. Você já falou da alteração das bactérias intestinais, e o que mais que o microbioma mudando, então, se sugeriu ser o causador e, né, a justificativa pelo qual aumenta então o risco para o diabetes tipo 2, isso foi feito de fato quando fizeram um transplante de fezes de ratos de camundongo que tinham essa condição da exposição ao adoçante em outros que não tinham, e houve um desenvolvimento pela presença das bactérias, independente do uso ou não do adoçante. Olha só. Então isso é um estudo experimental que foi extrapolado e foi visto também essa ação em estudo clínico em humanos, tá? Certamente. E os mais estudados estão envolvendo a sacarina e a sucralose, os dois mais estudados em relação a esse efeito. Isso você vê
naquele próprio adoçante que consome. Se você consome adoçante, olha ali. Ele vai dizer qual é, se é aspartame, se é sacarina, se é estévia, né? Enfim, sucralose. E o que mais? Tem um efeito importante, porque muitas vezes se tem a ideia de eu estou deixando de consumir calorias, deixar de comer o açúcar, então eu posso comer mais. Aquilo ali está liberado. Vou tomar um montão daquele refrigerante, vou comer um montão daquela comida dita light ou diet ou com adoçante. Exatamente. Teoricamente seria uma relação psicológica, distúrbios cognitivos nesse sentido, de trazer, né, mais possibilidades, o que isso engana, porque tomar uma Coca Zero, comer o açúcar, tem trazido 2 efeitos negativos, então, para a saúde como um todo, inicialmente intestinal, mas há um efeito importante também na saciedade. Sabe-se que no hipotálamo tem um efeito do adoçante em anular a sensação que temos de saciedade, ou seja, tu busca mais comida ao consumir, e não é incomum. No consultório, muitos pacientes chegam para mim e falam, eu como coisas adoçadas com esses adoçantes não nutritivos, parece que eu tenho mais fome, mais vontade por comer, e de fato, isso tem uma justificativa ali por ação no hipotálamo. Conta aí no comentário se você sente isso aí também. Exato. Muito interessante. O hipotálamo é uma região do cérebro, né, que vai controlar esse sistema de saciedade. Se está satisfeito, se não está satisfeito com a comida. Exatamente. O que mais? O que justificaria nesse sentido a obesidade, o ganho de peso. Usar adoçante para controlar o peso, será então que a gente teria essa alternativa? Vamos, né, finalizar com com argumentos para essa pergunta. E um outro aspecto que vem sendo lançado é o risco cardiovascular aumentado por alterar a viscosidade do sangue. Tem até isso. Em especial o eritritol. Não, os estudos são, né, iniciais, existe a necessidade de prolongar essas evidências, porém já se sabe que isso pode ter relação com a saúde cardiovascular. Ou seja, grosso modo, bem entendido, só para colocar para quem não é especialista, pode estar engrossando um pouco o sangue. Olha que interessante, né? Mas são estudos experimentais que ainda precisam de mais estudos clínicos complementares, né? Exatamente. Além da toxicidade que alguns adoçantes, que certamente alguém iria perguntar. E a toxicidade que eles têm? Os mais já descritos, inclusive pelo FDA, que é o órgão que regulamenta nos Estados Unidos isso, a Anvisa se baseia muito nos documentos, né, dessa instituição americana. E há quantidades limitadas para o consumo, de fato, cada um tem em termos de 5 miligramas por quilo de peso, né, de acordo com a substância de cada um. Mas o que a gente sabe é que o aspartame e o ciclamato têm tido diversos efeitos adversos, no sentido alergia, muitas vezes efeito possibilidade indutor ao câncer, carcinogênico. Então, dependendo da dose... Então, existe um limite de segurança que você tem que pesquisar, pois o aspartame e o ciclamato também, né, estão envolvidos com geração de câncer, né, ou até para bebês, né, para mães que estão gestando, pode impactar em malformações, né, a gente chama de teratogênese em criança. Então, isso é uma coisa que tem que estar muito atento, porque em geral a pessoa tá tomando aquilo tanto, ou comendo aquilo, e nem vê o que está, ou também não calcula a dose. Então, isso que eu acho que é um alerta de saúde pública muito importante. Conscientização sobre o consumo dos adoçantes, né, como um todo. E, obviamente, a gente sabe que algumas patologias, como no caso a hipertensão, a gente evita o uso do ciclamato e do acesfame K, principalmente para pacientes com alterações renais, né? Pela presença do sódio também contribuiria, seria uma contraindicação para hipertensos também. Olha aí, você ouviu falar sobre intestino permeável, sobre obesidade, sobre saciedade, sobre o sangue que pode modificar até questões de viscosidade e até sobre geração de câncer, né? Ou talvez até de malformações. Acho que ficou muito completo. Exatamente. E resumidamente, toda essa doença, esse cenário metabólico inflamatório afeta a tua articulação. Viu? Muito interessante. Tá, mas e aí então? Para quem tem artrose, aqui é o canal da artrose. Você que chegou até aqui, ouviu tudo isso, é melhor açúcar
o adoçante, Fábio? Avaliar o contexto alimentar é o primeiro ponto para a gente tomar essa decisão. Obviamente, tudo que é industrializado a gente deve evitar. A consciência da redução do consumo do açúcar é o que deve ser feito. Ao invés de pensar no consumo direto, de adoçar com açúcar refinado, use a fruta para adoçar. Muitas vezes ela te traz o açúcar de coco, é uma alternativa que tem um índice glicêmico mais baixo, porém não adianta usar a quantidade do açúcar de coco, porque ele também deixa de ser relevante. Então a reeducação dos hábitos, uma redução do consumo geral de açúcar é a indicação sempre primária para doenças crônicas. Melhorar os hábitos, então é a resposta. Talvez ocasionalmente algum adoçante, mas baixar tudo o açúcar de modo geral. E o adoçante não é uma solução tão simples e mostra vários efeitos adversos, é isso? Exatamente. E temos os polióis, que para os indivíduos com saúde, com alguns detalhes em relação à saúde intestinal, assim, do intestino irritável, leva o quê? Um possível arraste, né, da água e geram desconfortos, diarreia, extensão abdominal. Então os polióis devem ser reconsiderados para essas pessoas também. Muito bem. Te agradeço muito. Peço a você que se inscreva aqui no canal da Artrose. Temos também a área de membros. Muito obrigado. Deixa o teu recado final aí. Bom, eu acho sem dúvida avaliar a alimentação, leia rótulos, entenda quais são os alimentos que você está ingerindo e comprando, porque é dali que vem muitas coisas que não gostaríamos. Aditivos alimentares, esse é um dos pontos dos adoçantes. Muito bacana e até o próximo vídeo. Obrigada, até.